Bom dia, galera. Boa semana. Estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta para falar um pouco mais sobre o processo inflamatório, a parte 2, né, da aula que a gente subiu da última aula, semana passada. Então, eu tenho muito mais coisa legal para contar para vocês, né? Novos conceitos sobre um antigo processo. Vou compartilhar minha tela aqui e vamos entender um pouco mais sobre o processo inflamatório. Deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela. É isso aí. Compartilhando. Vamos lá. Inflamação, uma nova visão sobre um antigo processo. Parte 2. Deixa eu botar no modo apresentação. Tá certo? Aqui vocês veem, como eu já falei para vocês, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, meu Instagram, @rodrigomartins.phd, e o meu canal do YouTube, Professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. Essas aulas vão estar no canal, assim como os vídeos das minhas lives que eu estou fazendo toda terça-feira às 8 da noite. Então, galera, se vocês quiserem que a gente continue com o movimento Ciência na Rede, levando informação importante para o profissional clínico, levando informação científica para o profissional clínico, dá um like, se inscreve no canal, né? Vamos ajudar a movimentar nessa nossa iniciativa, né? De que existe vida inteligente na internet, no YouTube, no Instagram. Vamos trazer os cientistas, pesquisadores, para falar diretamente para os profissionais clínicos. Então, eu sou cientista, sou professor livre-docente, e estou aqui, vou falar um pouco mais hoje sobre processo inflamatório, uma nova visão sobre um antigo processo. Vamos lá, parte 2 começa agora. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né, na minha telinha, vou me passar aqui para baixo. Novos conceitos, novo entendimento. Então, na verdade, aquilo que eu falei na aula passada é o que a gente tinha, que a gente costumava a saber, entender, e ainda sabe, ainda entende sobre processo inflamatório, sobre agressões. Só que o conhecimento evolui, tá certo? O conceito de agressão ao organismo mudou, evoluiu, expandiu, é a palavra mais correta. Esse conceito do que é agressão, do que é o desequilíbrio no nosso corpo, ele se expandiu. Então vamos ver hoje, a gente entende que qualquer desequilíbrio orgânico pode representar uma agressão. Muitas vezes um desequilíbrio que é próprio da fisiologia, né? A quebra da homeostasia. A homeostasia a gente entende como o quê? Equilíbrio do meio interno. Muitas vezes, nós temos... O que é um equilíbrio? O que é o steady state, né? Aquele estado de equilíbrio. Ele é uma coisa fixa? Não, não é uma coisa fixa. Olha, nem o vaso sanguíneo, nem uma artéria é uma coisa que fica fixa igual um cano. Ela tem movimento. Ela pode dilatar, ela pode contrair, e ela fica fazendo esse tipo de coisa o tempo todo. Na média, ela tem o steady state, o estado de equilíbrio, certo? Nosso corpo é a mesma coisa. Durante um dia inteiro, a sua frequência cardíaca varia ou ela fica igual o dia inteiro? Ela varia, né? Você está deitado, você está sentado, estressou, levou um susto, ficou com medo, almoçou, né? Está estudando, discutiu com alguém, viu a pessoa amada, vai variar a sua frequência cardíaca. Escutou uma música, escutou um rock and roll da pesada, escutou uma música calma de meditação. Então, nós não somos seres estáticos, galera. Entendeu isso? Então, nós trabalhamos dentro de limites. E esses limites vão ter variações. Mesmo essas variações podem ocorrer em um dia,
podem ser mensais, podem ser sazonais, podem ser extremas. Fiquei com muita raiva no trânsito, né? Estou deprimido, estou chateado, perdi um ente querido, falecimento, terminei com a pessoa amada, levei um chute. Vai me desequilibrar, não vai? Vai te desequilibrar. Então, desequilíbrios que podem ocorrer na sua fisiologia normal ou até mesmo por estímulos externos, podem também ser encarados, podem ser interpretados pelo nosso corpo como agressões. Vamos ver um pouquinho disso. Espero que vocês entendam. Agora vocês vão entender melhor. Muito bem. Vamos falar sobre aspectos fisiológicos desequilibrantes. Um deles, a puberdade. Galera, quantas modificações o nosso corpo passa na época da puberdade? Não é mesmo? Uma explosão de hormônios, coisa maravilhosa. Tem gente que vai estar toda, tem gente que vai ficar meio deprê, tem gente que vai ficar rebelde, tem gente que vai rir à toa, o nosso corpo vai mudar, vai crescer pelo em um monte de lugar, vai crescer mamas, vai crescer o pênis, vai crescer... Olha, tanta coisa acontece, né? Tanta coisa acontece na puberdade. Na menina, a menstruação, que vai chegar na puberdade. Então, assim, é desenvolvimento corporal, acúmulo de gorduras nos glúteos, como é que se diz? Retenção líquida, não é mesmo? Uma enxurrada, tanto no homem quanto na mulher, uma enxurrada de hormônios, mudanças ocorrendo todos os dias. Isso daí não é uma loucura para o nosso corpo? Alguns fenômenos podem acontecer, né, nesses momentos. Essas variações todas que estão acontecendo no nosso corpo não são desequilibrantes? Então, nós podemos ter alguns sinais e sintomas inflamatórios também. Nós não podemos ter dores, hiperalgesias, nós não podemos ter edemas, inchaços, a retenção de líquido, que vão levar, por exemplo, a quadros como a celulite na mulher. Não é comum, na puberdade, a menina se envolver a celulite? Não tinha antes, era criança, passou por uma enxurrada, um furacão de hormônios e de alterações no seu corpo. Apareceram celulites, estrias, retenção de líquido. Não é verdade? Mesmo, hoje a gente sabe que às vezes, mesmo não estando aparente, se você fizer uma termografia infravermelha de uma moça, por exemplo, aqui na região do quadril, tá? Mesmo que ela seja atleta, superatleta, crossfit, nadadora, etc. Quando você faz uma avaliação termográfica, você consegue observar um padrão inflamatório, mesmo que não seja aparente, não desenvolveu, né, a retenção da gordura, ou aquele formato casca de laranja, né, da celulite, mas o processo inflamatório está lá. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, eu mostro para vocês. Trabalho bastante com essas coisas, com algumas técnicas avançadas muito legais, eu vou mostrar para vocês. Mas então, olha, aspectos fisiológicos desequilibrantes. A puberdade, com toda certeza, é um furacão de mudanças no seu corpo, e você pode entender isso, nosso corpo pode eventualmente interpretar isso como um desequilíbrio e pode reagir, sim, tá? Algumas doenças, até mesmo imunológicas, podem surgir nessa fase, nesse momento de desequilíbrio, tá? Vamos à frente.
Aspectos fisiológicos desequilibrantes. 2. Gravidez. Gente, mais um furacão de mudanças no corpo feminino, né? A gravidez muda tudo na sua fisiologia. Não é um desequilíbrio? É fisiológico, né? A gravidez faz parte da vida da mulher, da manutenção da espécie. Graças a Deus, mulheres como seres especiais são capazes de engravidar, de gerar filhos, de manter a vida humana e suportam um furacão de mudanças e desequilíbrios durante o processo de gravidez. Então, nessa figura, a gente vê várias coisas, né? Olha, o crescimento aí da gestação abdominal, né? A criança, o neném crescendo, a pele estica, as dores, o edema, membros inferiores, problemas circulatórios, pode elevar a pressão, pode dificultar o retorno venoso. Estão percebendo quanta coisa pode acontecer? E isso a gente está falando de coisas mais orgânicas relacionadas estreitamente ao processo da gravidez. A nossa mente pode mudar, né? Nós sabemos que existem mães e grávidas que têm processo, por exemplo, de depressão, ingesta exagerada de alimentos, ou mesmo perda de apetite, enjoo, né? Podem vomitar para caramba no início da gravidez. É um desequilíbrio hormonal gigantesco. Então, não é um aspecto fisiológico desequilibrante? Não podem advir outras coisas junto com a gravidez? A gente já falou de aspectos estéticos, né? Esgarçamento da pele, adelgaçamento da pele, desidratação, estrias, celulites e outras coisas mais. Queda de cabelo, né? Enfim, uma série de coisas pode acontecer nesse momento. E é um fenômeno natural da vida humana. Não está certo? Então, vamos ampliar o horizonte do que nós entendemos como desequilíbrios. É um desequilíbrio fisiológico, mas é um desequilíbrio. É uma coisa natural da espécie, mas quem sabe tudo que passa no momento da gravidez é a mulher, né? Se a gente fizer aqui alguns depoimentos, e aí, como é que foi a sua gravidez? Fala para a gente tudo que mudou na sua vida e tudo que você sentiu. O homem, às vezes, não percebe, não tem essa noção, mas a mulher tem. Então, você que está me escutando, se você for mulher, você sabe do que eu estou falando, né? E o homem preste um pouco mais atenção nisso, porque a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada, a sua companheira está passando por momentos difíceis, alegres, felizes e também difíceis no seu corpo, tá certo? Muito bem. O que mais? Novamente vamos falar da mulher. A menopausa. Gente, mulheres na época, na fase do climatério, da menopausa, mais uma vez sofrem, né? Quantas coisas estão acontecendo, mais uma vez, um desequilíbrio gigantesco hormonal. As mulheres sofrem com ansiedade, com depressão, dor de cabeça, redução da libido, fadiga, insônia, secura vaginal, lapsos de memória, osteoporose, aumento de peso, irritabilidade, calor excessivo, depressão. Então, assim, também várias coisas, né? Já falei aí, várias doenças podem acontecer, a perda de cálcio, osteoporose, ressecamento da pele, dermatites, tudo isso, né? Por que está acontecendo tudo isso? É uma coisa fisiológica? É um aspecto fisiológico desequilibrante. Pode vir acompanhado de vários problemas. Hipertensão, né? Hiperglicemia, hipercolesterolemia. Então,
tudo isso e todas essas doenças hoje, nós sabemos que todas elas têm também um componente inflamatório importante. Olha, uma aterosclerose tem um componente inflamatório importantíssimo. Aquela coisa do LDL oxidado infiltrar na parede da artéria, formando uma placa de ateroma, um processo inflamatório na parede do vaso, formação da placa ateromatosa que pode até calcificar. O LDL oxidado pelo aumento dos radicais livres, né? A hiperglicemia, síndrome plurimetabólica, resistência à insulina, muda completamente a fisiologia, não é? Então, funcionamento do fígado, a questão do lipidograma, colesterol e as suas frações, como isso é alterado pelo desequilíbrio hormonal que está acontecendo nesse corpo. E aí, sem falar em todas as disfunções que podem ocorrer nesse momento, né? Estão entendendo que o nosso corpo não é matemática, que o nosso corpo não é estático, ele trabalha nos seus padrões de normalidade, mas eles têm flutuações incríveis. O homem também tem a sua, vamos dizer assim, o seu ciclo hormonal, que é um pouco mais longo, não é mensal como o da mulher, né? Os especialistas falam que o ciclo hormonal do homem é um pouco mais longo, em torno de 3 meses, mas o homem também não é tão abrupto, mas você também vai ter problemas. Você sabe que hoje, por exemplo, os níveis de testosterona no homem, eles são considerados cardioprotetores. Então, está ficando cada vez mais comum a reposição hormonal masculina, porque o organismo humano, do ponto de vista evolutivo, ele foi programado para viver 40 anos. Tanto que as glândulas começam a falhar, os testículos, as mamas, os ovários, a tireoide, né? Tudo isso vai começar a dar sinais de cansaço, que biologicamente o organismo humano foi programado para viver 40 anos. Então, as coisas vão começar a dar sinais de cansaço. A reposição hormonal no homem, a testosterona livre no homem começa a decair a partir dos 30 anos. Lentamente, ela começa a decair. As mudanças na mulher são mais abruptas, tá? Mas a reposição hormonal, a reposição de testosterona no homem, com o devido acompanhamento médico e os devidos cuidados, deve ser feito. Protege o sistema cardiovascular. Aí você fala assim, professor, mas e a próstata? Olha, se você fizer o seu exame de próstata e tiver tudo ok, você pode fazer tranquilamente. A reposição de testosterona não vai te induzir um câncer de próstata. Pelo contrário, vai melhorar a sua força muscular, vai melhorar a sua disposição, vai proteger o seu coração. Então, a gente tem uma série de coisas hoje que a ciência já trouxe e que muitas vezes a gente ainda não sabe. Esse é o Ciência na Rede. Vamos para frente. Obesidade. Então, obesidade, gente, está na hora da gente parar com o preconceito sobre obesidade. Né? Tem muita gente aí que é gordofóbico. Obesidade é doença. Obesidade é doença. Existe o gene da obesidade. Não é falta de vergonha na cara. É um problema difícil, é um problema triste, que leva a uma série de complicações. Né? Leva a diabetes, leva a hipercolesterolemia, leva a problemas articulares, tendíneos, músculos esqueléticos, né? A gente sabe hoje, então a obesidade é uma característica desequilibrante, importante. A gente sabe que existem substâncias como adiponectinas, que seriam mediadores inflamatórios produzidos pela gordura, pelo adipócito, tá? Então, o que a gente fala que a obesidade é um estado inflamatório crônico. Você fala, mas é normal, eu sou feliz gordinho. Você pode ser feliz gordinho, tá? Pode se aceitar, isso é maravilhoso. Mas não é, o excesso de peso não é bom para a saúde. Nós temos que encontrar uma maneira de sermos felizes
sem o excesso de peso. Isso é comprovado, tá? Então, a obesidade é um estado inflamatório crônico. Então, o obeso, ele tem aumento de marcadores inflamatórios, sim. Como eu falei, hoje nós conhecemos uma série de marcadores de substâncias inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo, a partir do tecido adiposo, pelos adipócitos e por outras estruturas do nosso corpo, na presença do excesso de gordura. Tá? Então, é mais um fator que a gente pode pensar que não faz isso, não faz mal aquilo, eu sou feliz assim ou assado, mas é complicado, é uma doença, tá? Obesidade é uma doença. Até agora não falei do comprometimento psicológico, né? Mas vamos para frente. Então, a gente tem aqui, ó, nesse slide, que além desse estado inflamatório crônico da obesidade, ainda o obeso ele pode induzir no seu próprio corpo doenças autoimunes, tá? Doenças autoimunes importantes, existe, como eu falei, a alteração do padrão de produção de mediadores inflamatórios, de citocinas. Esse indivíduo pode virar um indivíduo diabético, pode ter alteração da microbiota intestinal, pode ter a produção aumentada de determinados anticorpos ante o próprio organismo. A doença autoimune, por algum motivo ou por alguma desregulação, o seu corpo começa a produzir anticorpos contra ele mesmo ou contra alguma coisa dentro dele. E a obesidade favorece essa produção desses autoanticorpos, tá certo? Então, a obesidade e inflamação estão relacionadas diretamente e o surgimento de outras doenças mais graves. Então, você vê, parece que é fisiológico porque é gordinho, porque é natural, etc., mas não é, tá? Vamos em frente. A inflamação crônica na obesidade, ela está relacionada a uma série de situações aí. Por exemplo, a flacidez tecidual, a perda de massa muscular, ao câncer, desculpa, doenças cardiovasculares, o Alzheimer, artrite, doenças autoimunes, diabetes tipo 2, doenças pulmonares, tudo isso relacionado a esse estado de inflamação crônica. Por isso, o sobrepeso e a obesidade devem ser banidos da nossa vida. Isso não é ser gordofóbico, isso não é preconceito, é saúde. Nós precisamos ajudar, nós precisamos tratar a obesidade. O Brasil, por exemplo, ele saiu de uma situação, no caso das crianças, de desnutrição, para uma situação que chega a 30% de obesidade infantil. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, quando chegou a 9% de obesidade infantil, declarou uma campanha de epidemia nacional. Ou seja, obesidade com 9%, obesidade infantil em 9%, foi declarada epidemia. Porque nós sabemos que a criança obesa vai ser um adulto doente. Não tem por onde correr. Precisamos cuidar também da obesidade infantil, tá? Nós estamos hoje, eu publiquei, foi a tese de doutorado de um aluno meu recentemente, publicamos 4 artigos aí sobre esse percentual de obesidade infantil. Nós chegamos a 30%, 40%, ainda relacionamos alguns aspectos da sociedade moderna atual, como o tempo de tela, o uso de dispositivos eletrônicos, à obesidade. Uma relação muito alta com a obesidade e com problemas posturais, desvios posturais. Tá? Então, isso é um fato muito importante a ser discutido, mas precisamos combater vigorosamente a obesidade. É um estado de inflamação crônica e vai acarretar uma série de doenças bastante complicadas. Tá certo?
Muito bem. Mais um tema extremamente interessante: envelhecimento. Mas envelhecimento é doença? Não, envelhecimento não é doença. Graças a Deus, todos nós vamos envelhecer, esperamos ter a oportunidade de envelhecer. Qual é o desafio? Envelhecer de forma saudável, o mais saudável possível. Mas envelhecer é um desafio. Nós temos desgaste articular, nós temos perda de massa muscular, nós temos a redução de sinapses nervosas, nós temos, né, o cérebrozinho nosso começa a desligar, ter menos sinapses, especialmente se nós somos sedentários e especialmente após a aposentadoria. A aposentadoria, nós não estamos preparados para nos aposentar. Se eu pudesse dizer para todo idoso, nunca deixe de trabalhar, né? Mesmo que você faça a sua aposentadoria, continue com uma atividade que faça a sua cabeça trabalhar. O estabelecimento de conexões sinápticas no sistema nervoso central, no seu cérebro, está relacionado à atividade do seu cérebro, à atividade mental, à atividade desafiadora, aquela atividade que você precisa pensar, que você precisa vencer desafios, e sem dúvida nenhuma atividade física. O idoso é um inflamado crônico, tá? O envelhecimento naturalmente aumenta mediadores inflamatórios que vão levar a doenças. Como eu falei, o nosso corpo biologicamente é programado para viver 40 anos. Hoje estamos vivendo 80, 90 até 100 anos. E no futuro vamos viver mais ainda. Então, nós estamos cada vez mais descobrindo maneiras de envelhecer de forma saudável. Mas, sem dúvida nenhuma, é um aspecto fisiológico, né, de desequilíbrio. Várias das nossas funções vão entrando num balanço negativo, mediadores inflamatórios estão aumentados, e isso vai afetar o nosso cérebro e o nosso corpo, tá certo? O exercício físico, por exemplo, é fundamental para o envelhecimento saudável. É obrigatório para o envelhecimento saudável. Ele prolonga a vida dos seus neurônios, ele reduz o processo inflamatório e a degeneração do tecido que está acontecendo de forma natural, porque o processo de envelhecimento é isso. Só que quando a gente faz uma série de atividades, quando a gente pensa, quando a gente tem desafios, quando a gente mantém a nossa atividade e quando a gente faz atividade física, a gente prolonga o nosso tempo de vida saudável. Nós jogamos para baixo esses mediadores inflamatórios. Isso é muito importante, tá? Tratar o envelhecimento, cuidar do envelhecimento e fazê-lo de forma saudável, qualidade de vida na terceira idade. Fundamental. Está entendido? Muito bem. Eu já mencionei aqui as dislipidemias, né? Aquelas, tanto dislipidemias quanto os problemas glicêmicos e a chamada síndrome plurimetabólica alteram completamente a nossa fisiologia, ou são resultado também de alterações na nossa fisiologia, levando a um quadro patológico, tá certo? Só que grande parte, por exemplo, quando você tem uma isquemia, uma redução do fluxo sanguíneo numa área do seu corpo, a baixa tensão de oxigênio leva a um processo inflamatório. Quando você tem um infarto, aquela área que ficou sem fluxo sanguíneo vai acontecer um processo inflamatório. O que é pior, se você reperfunde aquela área, os mediadores inflamatórios que foram produzidos ali, eles vão se espalhar para uma área maior, o que é chamado de injúria de isquemia e reperfusão. Então, o aumento das frações de colesterol, especialmente o LDL, né, que é chamado de colesterol ruim. O LDL, quando ele é oxidado, oxidado por quem? Radicais livres que estão aumentados no seu corpo, porque ele já está em desequilíbrio. Você já está estressado, você é tabagista, você vive numa cidade com muita poluição, você tem naturalmente um aumento de radicais livres.
esses radicais livres vão oxidar aquele LDL que também está em excesso no teu corpo. O LDL oxidado vai ser incorporado pelo macrófago, né? Esse macrófago vai migrar e infiltrar lá na parede do vaso. Ele se transforma no que a gente chama de phone cell, ou célula espumosa, que é uma coisa diferenciada, lotada de gordura, infiltra para a parede do vaso, da artéria, e vai formar a placa ateromatosa. E aí você tem a doença aterosclerótica, né? Então, assim, existe um componente inflamatório importantíssimo, existe o componente dos radicais livres, a oxidação do LDL, né, a infiltração na parede celular, que é uma coisa anômala, o processo inflamatório na parede arterial e a formação da placa de ateroma. Então, mais uma vez, né, são aspectos do processo inflamatório ou componentes inflamatórios importantíssimos nessas doenças. Então, eu estou mostrando para vocês que os sinais cardinais da inflamação, aquela coisa da inflamação clássica, do entorse, da pancada, da fratura, está muito mais amplo hoje o entendimento sobre isso. É extremamente mais amplo. E essas coisas estão interrelacionadas, né? A retenção líquida, o edema, a doença autoimune, a psoríase, a dermatite, o lúpus, a formação da estria, da celulite. Você vê que a gente monta um quebra-cabeça altamente intrincado com todas esses sinais, essas questões que a gente tem. É bastante coisa para a gente cuidar, tá? Mas eu só queria que vocês entendessem que todos esses fenômenos, inclusive aqueles fenômenos fisiológicos pelos quais nós passamos na nossa vida, também são desequilíbrios, também são passíveis de gerar uma resposta inflamatória, tá ok? Então, hoje o entendimento do fenômeno inflamatório, ele extrapola muito do que a gente pensava anteriormente. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? E agora, se a inflamação é uma reação de defesa, por que nós usamos anti-inflamatórios? Que tipos de opções nós temos para cuidar de todas essas moléstias, essas doenças, esses quadros, essas disfunções? Por quê? Gente, eu vou mostrar porque esses fenômenos, né, eles funcionam como uma bola de neve. Muitas vezes eles são resolvidos e algumas vezes eles fogem do controle, tá? Muitas vezes é preciso intervir no processo de alguma maneira para controlar esse processo, para que uma coisa pior não venha a acontecer. Então, é uma bola de neve, muitas vezes, tá? Então, olha, esse é o curso normal do processo inflamatório: iniciação, amplificação, resolução, né? Mas e se isso não acontecer? Se o estímulo inflamatório continuar presente, você continua sendo tabagista, você continua sendo obeso, você tem alguma coisa dentro do seu corpo, você tem uma parasitose que não consegue resolver, você tem uma inflamação articular, um desgaste articular que está complicado, então você vai ter uma cronificação do processo. E a cronificação do processo pode levar a alterações estruturais, pode levar à perda de função e a outras comorbidades, né? Muito bem. Então, gente, Opa, vou voltar aqui. Como tratar, né, esses problemas inflamatórios? Aí nós temos uma série de opções, cada um tem seus prós e seus contras, né? Temos os medicamentos anti-inflamatórios, temos os glicocorticoides, né? Eu faço essa cara assim porque assim, os corticoides são uma dádiva de Deus, mas eles têm muitos efeitos adversos. Há que ser pesada a relação custo-benefício. Os anti-inflamatórios não hormonais também, tá? Medicamentos modificadores da doença
São aqueles medicamentos meio que suplementos, condroitinas, glicosaminas, colágeno. Funciona, não funciona? A gente vai ver mais para frente, né? Acupuntura, homeopatia, exercício físico, agentes eletrofísicos, fototerapia e fotobiomodulação. O que a gente vai usar para tratar essas doenças, né? Então, isso vai ficar para a gente estudar um pouco mais, né? Quem quiser, eu vou falar sobre isso em vários momentos. Acompanhe aí o meu canal no YouTube, tá? Professor Dr. Rodrigo Lopes Martins. Esse vídeo vai estar lá, como vários outros. E o meu Instagram, com as nossas lives semanais, @rodrigomartins.phd. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido esse overview de processo inflamatório nessas duas, o vídeo da semana passada e essa parte 2, né? Como que esse fenômeno da inflamação ele é benéfico e importante na nossa vida e às vezes também precisa ser modulado, combatido, né, tratado para que não ocorram comorbidades e problemas maiores do efeito bola de neve, tá certo? Fica ligado e vamos aí para as próximas aulas, os próximos vídeos. Me acompanha, Ciência na Rede, ok? Valeu! Vou agora parar de compartilhar minha tese, né? Mostrar aqui mais uma vez a minha carinha e dar uma boa semana para vocês. Tudo de bom nesse nosso ano. Grande abraço.